Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui dar sequência aos nossos trabalhos nessa sexta-feira maravilhosa. Sextou, hein? Sextou, meus amigos. Vamos dar sequência aqui falando sobre Anthony Davis e LeBron James. Porque é o seguinte, Vince Carter, que é uma das maiores lendas da história da NBA, um dos jogadores mais longevos que a liga já viu, considerado por muitos o rei das enterradas da NBA, o Vince Carter, ele se aposentou, né? Já faz um tempinho que ele se aposentou. Inclusive, eu lembro que eu fiz um vídeo sobre a aposentadoria do Vince Carter, cara. Quando você começa a fazer vídeos sobre a aposentadoria de jogadores, meu amigo, é sinal de que você tá há muito tempo na internet. Eu acho que eu tô já há muito tempo produzindo conteúdo, né? Mas voltando. O Vince Carter se aposentou já faz um tempo e desde que ele se aposentou, ele acabou entrando no mundo dos podcasts, né? Ele se tornou um comentarista, ele comenta vários jogos, se eu não me engano, pela NBC. Se eu não me engano, ele comenta pela NBC e às vezes pela TNT também. E o podcast do Vince Carter tem uma grande relevância, né? Muita gente ouve o podcast do Vince Carter porque ele é um cara que tem uma... que ele fala muito bem, ele entende muito, né? Se tem um cara que entende do riscado, é o Vince Carter, né, cara? E no episódio dessa semana, né, do seu podcast, o Vince Carter, ele levantou um debate que eu achei bem interessante, que é sobre a dinâmica da dupla Anthony Davis e LeBron James. Na opinião do Vince Carter, o Anthony Davis não consegue assumir o papel de protagonista do Lakers, não consegue assumir o papel de líder do Lakers, porque ele está respeitando demais o LeBron James e está relutante em pegar o posto que é do LeBron James, e que na opinião do Vince Carter não deveria mais ser do LeBron e sim do AD. Eu separei aqui algumas falas do Vince Carter, eu quero trazer aqui pra gente trocar uma ideia sobre, porque eu tenho algumas opiniões sobre o que o Vince Carter falou. Ele começou dizendo o seguinte: eu acho que a dinâmica dos dois é muito pautada, antes de tudo, por um respeito. Anthony respeita demais o que James já fez pelo esporte, então fica naturalmente acuado. No entanto, ao mesmo tempo, ele precisa crescer para assumir um maior protagonismo. E no fim das contas, isso não tem nada a ver com respeitar um colega mais ou menos. E eu concordo com muita coisa, tá, que o Vince Carter falou aqui. Para mim é um fato que o Anthony Davis, ele respeita e muito o LeBron James e tem o LeBron como seu ídolo. O Anthony Davis já falou isso diversas vezes, que quando ele chegou na liga, o LeBron era uma das suas maiores referências. Tanto é que é dito por muitos membros do staff do Anthony Davis que ele só topou ir pro Lakers porque o LeBron quis. Porque o LeBron chamou ele se sentiu honrado do LeBron James ter meio que o convocado para jogar no Lakers. Então, assim, realmente o AD respeita muito o LeBron e admira muito ele. E é compreensível que por conta desse respeito, o Anthony Davis meio que não aceite ocupar o posto que era do LeBron James, né, esse posto de ser o líder do Lakers. Só que o Vince Carter ele continua dizendo, ele levantou um ponto que eu acho muito bom, que é o ponto de que o Vince Carter enxerga que o LeBron ele tá tentando dar esse posto pro AD, só que o AD não quer aceitar esse posto, não quer aceitar esse posto de líder por conta do respeito ao LeBron. Ele disse o seguinte, e eu achei esse trecho aqui muito interessante. Quando o cara que você respeita está tentando lhe entregar o comando da equipe e ser o coadjuvante, aceite, assuma e em seguida não olhe para trás. É uma honra que alguém desse nível queira complementá-lo em quadra. E de fato, velho, não é a primeira vez que isso é falado, já foi falado algumas outras vezes, de que o LeBron quer que o Anthony Davis seja o franchise player do Lakers. Foi dito, inclusive, durante toda a off-season, que o Anthony Davis seria o foco do ataque do Lakers nessa temporada. E o LeBron já chegou a falar mais de uma vez que a intenção dele, quando convenceu o AD a ir pro Lakers, era fazer o Anthony Davis um jogador melhor. Então o LeBron quer entregar
essa função pro AD. Meio que o LeBron quer passar essa tocha pro Anthony Davis. Só que o Anthony Davis não tá querendo receber. Não tá querendo receber. E isso é um problema. Eu vou exemplificar isso com algo que aconteceu com o próprio LeBron. Quando o LeBron chega no Miami Heat, né, depois de toda aquela mídia toda que foi feita ao redor da sua contratação, o cara do Miami Heat era incontestavelmente, de forma incontestavelmente, essa palavra existe? Deixa eu buscar aqui. Vamos ver. Incontestavelmente, existe, essa palavra existe. Caramba, às vezes eu fico surpreso com algumas palavras que eu falo. Eu sempre tenho a sensação de que eu estou inventando palavras. O Dwayne Wade era, então, incontestavelmente o cara do Miami Heat. Ele era, assim, ninguém questionava quem era o cara do Miami Heat. Era o Dwayne Wade. Só que quando o LeBron chega, o Dwayne Wade percebe que para o Miami Heat crescer, era importante que o LeBron fosse o cara do time, que o LeBron fosse o grande nome do Heat. Então, com toda a humildade do mundo, e aí, cara, um mérito absurdo pro Dwayne Wade, ele aceita ser o coadjuvante do LeBron. Ele aceita ser o escudeiro do LeBron James, um baita do escudeiro, que a gente tá falando do Dwayne Wade, um dos maiores jogadores que a liga já viu. Então, o LeBron aparentemente está querendo ser o Dwayne Wade dessa parada. Só que, diferentemente do que o LeBron fez lá no Miami, que foi aceitar na hora o posto de franchise player, o Anthony Davis não está querendo, sabe? No início, eu sempre enxerguei o Anthony Davis não sendo franchise player, não por ele não querer, mas por ele não conseguir, pelo fato das lesões, né? As lesões são um problema crônico do AD. O AD não conseguia, pelo menos, né, ficar saudável. E aí não tem como você ter um franchise player que não fica saudável. Só que, vendo o que o Vince Carter falou, eu tô começando a pensar que o AD não é, e talvez não seja o franchise player do Lakers, não só por conta das lesões, mas por conta dele mesmo não querer. Dele querer ser o escudeiro do LeBron. Sendo que o próprio LeBron não tá querendo isso mais, né, cara? Então, eu achei muito, muito interessante mesmo o que o Vince Carter falou. Me fez pensar sobre essa situação de AD e LeBron e me faz pensar o que vai acontecer quando o LeBron sair. Porque o LeBron vai sair do Lakers. Isso é um fato. Quando o LeBron tiver a oportunidade de ativar ou não sua player option, ele não vai ativar e vai sair do Lakers. Porque o LeBron vai jogar com o filho dele. E aí eu quero saber o seguinte, será que o Anthony Davis vai assumir esse posto? Ou será que ele não vai querer e vai querer buscar um novo time? Porque aí seria um baque muito grande, né, pro Lakers. Você perde o seu franchise player, que é o LeBron, e perde o seu substituto, que é o AD. Será que o Anthony Davis não quer essa pressão de ser o franchise player de uma grande equipe? Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que o Anthony Davis está pronto para assumir esse papel que ele já assumiu no Pelicans, inclusive, durante muitos anos. Mas talvez o Anthony Davis só queira ser o Robin. Ele não queira ser o Batman. Em relação ao LeBron, ficou claro. Pelo menos assim, né, tendo como base o que o Vince Carter falou, que o Anthony Davis não quer ser o Batman do LeBron, ele quer ser o Robin do LeBron. Mas será que quando o LeBron sair, ele vai continuar querendo, ele vai continuar não querendo ser o Batman? Não sei, mas eu achei interessante isso que o Vince Carter levantou. Eu achei que ele trouxe pontos bem interessantes e que eu concordo em vários pontos. É algo pra gente pensar e é algo pra gente debater. Então eu quero saber de você o seguinte. O que você acha sobre esse ponto que o Vince Carter levantou? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você vê o Anthony Davis se relutando realmente em assumir esse papel de líder da equipe do Lakers enquanto o LeBron estiver lá? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, irmão, deixa o seu like, por favor, que ajuda muito, e se inscreve no canal para dar aquela ajudinha, tá bom?
Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo, tá? Eu não sei se eu vou postar vídeo à tarde, porque tem um jogo do Brasil, então provavelmente eu vou ficar extremamente maluco com o jogo do Brasil, então não sei se eu vou postar vídeo à tarde, mas se eu postar, vocês vão ser os primeiros a saber, porque o vídeo vai estar aqui, né? Então, fica ligado. De qualquer forma, fica ligado. Hoje tem rodada da NBA, então eu vou cobrir a rodada de hoje. Então, se não tiver vídeo à tarde, vai ter vídeo à noite, sem dúvida nenhuma. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo. Tamo junto. Grande abraço. E não deixe, sério, cara, não deixe de comentar a sua opinião sobre isso que o Vince Carter falou, tá bom? Tamo junto. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.